Prezadíssimos amigos, estamos iniciando o nosso programa Diálogo Espírita de hoje e nós hoje vamos inverter um pouquinho a ordem dos nossos quadros, deixaremos a nossa voz para o final, exatamente para dar tempo de vocês se prepararem um pouquinho. Nós gostaríamos de convidá-los para nos acompanhar mentalmente, então no final, repito, no quadro Nossa Voz, onde nós faremos uma prece em prol de todos nós, em relação à pandemia. Acredito que todos nós estejamos muito necessitados da oração, do amparo da espiritualidade maior e tenho certeza que cada um em seus lares poderá auferir algum benefício dessa oração que nós preparamos com muito carinho e nós vamos colocar então no final do programa. Então por isso nós vamos começar direto com o tema livre e depois nós temos ainda um outro quadro complementar deste programa. Muito bem, hoje nós já falamos aqui, eu estou aqui com a Andréia e com o Humberto mais uma vez, há muito tempo nós falamos aqui sobre esse tema, que é a classificação dos espíritos, que consta no Livro dos Espíritos. Ali Kardec coloca de uma maneira didática e tão somente para isso, até ele alerta que essa divisão dos espíritos, segundo a sua índole, segundo as suas capacidades morais e intelectuais, ela é justamente com essa única finalidade de dar uma ideia de que os espíritos não são iguais. Tal qual aqui na Terra, cada um tem as suas características, as suas peculiaridades, seu grau de desenvolvimento, e quando desencarnam é natural que eles continuem pensando, agindo e sentindo da mesma maneira que o faziam aqui na Terra. Como nós estamos no mundo de provas e expiações, é natural que todos esses espíritos que nos rodeiam ou se encontram mais distantes, em colônias espirituais, por exemplo, mas elas continuam mantendo as suas características pessoais. E nós vamos ver que são bastante variadas. Muito bem, então de pronto, eu queria passar aqui para a Andréia, porque na questão 101 do Livro dos Espíritos, há um resumo. Kardec dividiu em 3 ordens, sendo que a ordem mais inferior, que é a terceira, essa que nós vamos ver agora, é dividido, se não me engano, em 4 classes, é isso? Isso. 4 classes. Depois tem a segunda ordem e a primeira ordem, que tem uma classe única. Então, um resumo dessa terceira ordem, desses espíritos, os mais inferiores que nós entramos em contato, seja através da mediunidade ou mesmo que inconscientemente eles interagem conosco. Andréia, por favor. Ok. Então, a terceira ordem de espíritos são os chamados espíritos imperfeitos. O que significa isso? São predominância, né, da matéria sobre o espírito. Esses espíritos, eles têm propensão ao mal. Então, eles ainda têm muita ignorância, têm as paixões, são egoístas, orgulho, ganância, vaidosos, né? Então, são subdivididos, na verdade, como o seu Wilson falou, em espíritos impuros, que seria uma subdivisão, levianos, pseudo-sábios, neutros, batedores ou perturbadores. Cada uma dessas subdivisões tem características que não são, como o seu Wilson falou no início, não são delimitadas, né? Pode ser que um espírito tenha mais propensão para o mal, ou pode ser que ele seja mais leviano e não seja um espírito maldoso. Pode ser que ele se aproveite de uma situação. Então, essa primeira parte faz um resumo, né, dessas ordens aí, dessas subdivisões. Meu caro Humberto, a 10ª classe, espíritos impuros. Então, esses, disso. Em geral, seriam os espíritos que se enquadram numa condição de inferioridade moral, né? Uma razoável intelectualidade, ainda baixa, e eles se comprazem muito no mal. O objetivo deles é o mal. São aqueles que geralmente estão soprando discórdias, estão envolvidos em intrigas, em confusões, em mentiras, e se comprazem na maldade que praticam, tá? Eles geralmente são aqueles espíritos que provocam e potencializam situações desagradáveis na vida dos encarnados. Muito bem. Eu vou resumir então aqui a 9ª classe, que é dos espíritos levianos.
Diz assim, alguns trechos, são ignorantes, maliciosos, inconsequentes, zombeteiros, envolvem-se em tudo, respondem a tudo, quando, por exemplo, numa reunião mediúnica, né, para tratamento de espíritos sofredores, etc. E, às vezes se miscuem nessas reuniões, sem se preocuparem com a verdade, comprazem-se em causar pequenos desgostos e pequenas alegrias, até pequenas alegrias, atormentando e induzindo maliciosamente ao erro por meio de mistificações e travessuras. Aí depois, mais embaixo, diz o seguinte, nas suas comunicações com os homens, a sua linguagem é algumas vezes espirituosa e engraçada, mas quase sempre sem conteúdo. Compreendem os defeitos e o ridículo humanos, exprimindo-os em tiradas mordazes e satíricas. Se usam nomes supostos, é mais por malícia do que por maldade. Então, esse resumozinho desse item aqui, praticamente já diz tudo, né? O tipo de espírito que nós podemos estar, às vezes servimos de joguetes, quando o espírito, o médium, por exemplo, é invigilante, quando o grupo não é bem estruturado, quando o médium às vezes trabalha individualmente, sem o apoio energético, fluídico, e com boa orientação. Que a questão, a 8ª classe, que é dos pseudo-sábios, isso é muito, muito bom esse alerta aí. É com o Humberto aqui, a 8ª classe. Então, não. Essa classe dos pseudo-sábios são aqueles espíritos que moralmente eles têm uma inferioridade grande, mas têm algum conhecimento, têm um intelecto um pouco mais desenvolvido. Porém, eles acreditam conhecer muito mais do que na verdade conhecem. São aqueles espíritos que pegam a meia-verdade e misturam com ideias equivocadas, com teorias absurdas, e pelo seu conhecimento eles se transparecem ser inteligentes, e são esses que procuram nos médiuns desavisados ou nas influências tomar essas pessoas como seus seguidores, demonstrando uma presunção e um orgulho que os guia, como se eles realmente tivessem uma sabedoria que não têm. Isso mesmo. Andréia, os espíritos, o Kardec aqui colocou como espíritos neutros. A 7ª classe, o que seria isso? Bem, os espíritos neutros, como o nome indica, né, eles nem vai preponderar nem o mal e nem o bem. Então, eles não são tão bons a ponto de fazerem só o bem e nem são tão maus a ponto de fazerem o mal, né? Então, por isso que o Kardec denominou como espíritos neutros. É importante, né, que esses espíritos, eles são muito apegados também à questão da vivência que eles tiveram na Terra, as questões das alegrias grosseiras que eles tiveram. Então, eles têm uma condição agora um pouco mais voltada à aprendizagem e ao desenvolvimento moral, já que eles são neutros, né? Eles já se libertaram um pouco da condição de fazer só o mal ou de ser zombeteiros ou maliciosos, né? E estão no caminho da aprendizagem. A classe seguinte, meus amigos, Kardec denominou de espíritos batedores e perturbadores. O Humberto vai nos explicar. Então, esses espíritos nessa classificação, eles cabem em qualquer classe da 3ª ordem, tá? São espíritos que eles têm uma sensibilidade e eles conseguem provocar efeitos físicos. Eles se utilizam de água, do ar ou do fogo e provocam esses efeitos físicos. Então, eles podem ser um pouco melhores e um pouco piores, tá? E eles geralmente são utilizados por espíritos superiores dentro das necessidades desses espíritos, de demonstrar algum efeito para os encarnados, porque os superiores eles não vão se utilizar de meios tão grosseiros materiais. E esses espíritos batedores e perturbadores já estão mais próximos dessa densidade, e por isso eles atuam na natureza dessa forma. Em alguns outros locais das obras básicas, inclusive o Livro dos Médiuns, confirma tudo isso que o Humberto nos relatou em cima dessa questão aí, mas é bom lembrar também que, não sei se vocês estão recordados, que o próprio Espírito Verdade comunicou-se com Kardec através de batidas, né, na casa dele,
E ele depois levou durante a semana nas sessões, as reuniões que ele frequentava, e aí o Espírito Verdade veio e confirmou que dali para frente, parece que uma vez por mês, se não me engano era uma vez por mês, ele se comunicaria durante 15 minutos com Kardec. Então não é realmente os espíritos, é aquela história. O que pode menos não pode o mais, mas o que pode mais pode o menos, né? Ele pode o tudo. Então o espírito inferior, ele depende, ou ele faz isso por livre iniciativa, mas até às vezes de modo inconsciente, assombrando, causando perturbações, etc., como ele colocou, mas não pode fazer a comunicação intelectual, por exemplo, uma psicografia, é mais difícil para ele. Agora, o espírito superior pode desenvolver todas essas fenomenologias. Nós vamos fazer uma paradinha rápida e depois nós voltamos com as questões, com as classes aqui que restam para a gente falar ainda. Jornal Comunicação Espírita. Nesta edição, livre-arbítrio, causas e efeitos, saúde, necessidade de maior estudo. No editorial, a vida em 4 estações. Os animais são também espíritos? Espiritismo, mídia e tecnologia. Reencarnação, karma e saúde. O espiritismo sem o Cristo. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Estamos de volta com o nosso tema livre de hoje, falando sobre a classificação dos espíritos, as diferenças gerais que existem, lembrando bem, reforçando o que a Andréa colocou no início, de que não é uma coisa estanque, não é uma classificação absoluta. Muitas vezes, certas características, um espírito pode apresentar características de uma classe ou de outra, ou talvez até de mais de uma. Ninguém é muito 100% uma coisa e 100% outra. Então, nossa próxima hora é um resumo, né? É um resumo da questão 107, é o resumo da segunda ordem, Andréia. Bem, aqui nós já vamos para uma ordem de espíritos bons, que é a predominância do espírito sobre a matéria. Então, esses espíritos já têm o desejo do bem, eles já estão muito mais conscientes, mais desenvolvidos moralmente, mas ainda não alcançaram a perfeição, né? Então, eles ainda passam por provações, por dificuldades para aprimoramento ainda mais da sua capacidade moral. Muitas vezes, aqui nos espíritos bons, pode ser que o espírito seja bondoso e não tenha ainda tão desenvolvida a capacidade intelectual. E pode ser que também ande um pouquinho para o outro lado, né? Ele já tem uma capacidade intelectual desenvolvida e também já está dentro de um comportamento mais bondoso. Então, não é estanque mesmo, né? Esses espíritos estão em constante aprendizagem. Eles já compreendem Deus, porque a ordem anterior que nós falamos, aqueles espíritos ainda não compreendem Deus, não têm muita noção de Deus, por isso que eles desviam muito pelo caminho do mal, né? Aqui nessa ordem, os espíritos bons já compreendem Deus, já têm consciência dos atos que estão cometendo, né? Quando fazem alguma coisa errada, podem sentir culpa e tentar fazer o reparo daquele erro que eles cometeram. Sintetizando aí, então, para vocês memorizarem um pouquinho, essa segunda ordem são quatro tipos de espíritos: benevolentes, sábios, de sabedoria, eu já vou explicar essa diferença, e os superiores. E o Humberto agora fala para nós dos benevolentes. Os benevolentes são aqueles espíritos, como a Andréa comentou, que eles já têm um conhecimento, entendimento a respeito de Deus, então predomina neles a bondade. Não são, em geral, com um intelecto muito avançado, né? A predominância deles é praticar o bem. São os espíritos que nos auxiliam no dia a dia, que amparam, protegem, eles buscam se elevar através desse trabalho no bem e desse desejo de praticar o bem, de auxiliar os demais. Então, essa categoria. Daí nós temos os sábios, agora vejam, nós falamos lá atrás sobre os pseudo-sábios.
aqueles falsos sábios, aqueles arrogantes, orgulhosos, que sabem tudo, que falam sobre tudo, se for através da mediunidade e forem perguntados sobre coisas banais, eles respondem, se perguntar sobre coisas científicas, eles vão responder também o que vem na cabeça, não quer dizer que seja verdade, muito pelo contrário, agora não. Agora nós estamos falando de espíritos sábios e aqui, segundo o próprio Livro dos Espíritos, a gente vai fazer a leitura que facilita. São os que se distinguem principalmente pela extensão dos seus conhecimentos. Preocupam-se menos com as questões morais que com as questões científicas, para as quais têm mais aptidão. A gente vê isso, né? Dentro das pessoas muito cultas, pessoas eruditas, ou pessoas realmente muito pesquisadores e tal. Então tem aquelas pessoas que levam mais, inclusive dentro da própria doutrina espírita, pessoas que preferem o aspecto moral, religioso, e as pessoas que preferem o lado mais científico, filosófico. Né? Isso fica bem claro para nós aqui. Não consideram a ciência senão do ponto de vista da utilidade e não a misturam com nenhuma das paixões que são próprias dos espíritos inferiores. Esses os sábios. Aí tem a seguinte, é de sabedoria, espírito de sabedoria. Qual é a diferença? Vejamos. Caracterizam pelas qualidades morais da natureza mais elevada. Sem possuírem conhecimentos ilimitados, são dotados de uma capacidade intelectual que lhes possibilita um julgamento sadio sobre os homens e as coisas. Como ele é a penúltima classe, ele já está bem equilibrado esse aspecto que a Andréa colocou, o conhecimento intelectual com o conhecimento científico. Né? E a última, tem mais uma aqui, a penúltima, os espíritos superiores. Superiores, Então, os espíritos superiores, eles já reúnem em si a ciência, a sabedoria e a bondade. Então, eles são espíritos que já chegaram num grau onde eles são confiáveis, têm a capacidade de poder trazer as informações do plano espiritual com segurança, né? São espíritos de uma bondade muito grande, de uma sabedoria muito grande, e são esses que dirigem geralmente os trabalhos espíritas, os trabalhos de comunicação espírita dentro de uma casa séria. São esses espíritos que auxiliam, que guiam aqueles médiuns de boa vontade, aqueles grandes trabalhadores do Cristo aqui encarnados na Terra. Então, essa classe de espíritos, vamos dizer, seriam uma gerência geral do plano espiritual coordenando os trabalhos da obra de Jesus Cristo. Esses espíritos superiores, eles dificilmente reencarnam quando estão nessa fase, a não ser em casos missionários, né? Quando eles vêm com uma missão específica e ainda assim trabalhando pelo seu próprio adiantamento. E para fechar, André, os espíritos puros. Essa é uma classe linda de se estudar, né? A primeira ordem dos espíritos puros. Então eu vou ler aqui para ficar bem fidedigno, né? As características gerais. Aqui diz assim: nenhuma influência da matéria, absoluta superioridade moral e intelectual em relação aos espíritos das outras ordens. E ela não tem divisões, é uma classe única. Os espíritos dessa classe percorreram todos os graus da escala e se livraram de todas as impurezas da matéria, por terem atingido o grau máximo de perfeição de que a criatura é suscetível, não tem mais que sofrer nenhuma provação, nem expiações. E por não estarem mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, vivem a vida eterna, plenamente realizados no seio de Deus. Mas aqui é importante a gente saber assim, não fica lá no céu tocando harpa. Não, de jeito nenhum, né? Porque a gente pode pensar erradamente que o céu seria atingir essa classe, né, de espíritos puros. Eles trabalham e muito, eles governam planetas, eles têm atribuições compatíveis com a sua capacidade. Até porque a ociosidade seria um tormento, né? Exatamente. Pensa a pessoa que não tem o que fazer todo dia, apesar que o tempo lá é contado diferente do que o nosso, a gente não tem nem ideia como é que funciona isso. Eu já me perguntei, aliás, muitas vezes, porque 24 horas do nosso tempo daria para fazer muita coisa. Não sei o que tantos espíritos teriam para fazer, mas tem bastante. Então, assim, realmente são espíritos que são coautores
da obra de Deus. Eles auxiliam muito diretamente Deus, né? Eu não sei se o Humberto quer fazer ainda, nós temos um tempinho, mais algum comentário final? Sim, que a gente pode fazer um paralelo dessas categorias e classes de espíritos com a classe de encarnados, nós seres humanos. Não existe aquela divisão fixa, como já foi falado aqui pela Andréia e pelo Wilson, né? E isso se mescla, as qualidades, as características, né? Salvo quando se chega nessa parte superior dos espíritos puros, onde, como o Wilson falou, e diz isso no Livro dos Espíritos, que eu acho muito, muito bonito, que eles são os obreiros de Deus. Eles têm contato com Deus e conhecem Deus. Para a gente ter uma ideia do nível de superioridade de conhecerem a Deus e serem os mensageiros do Criador em toda a criação. Então, meus irmãos, fica aí o convite, inclusive, para vocês estudarem, aprofundarem um pouquinho mais e melhorar essa condição de compreensão a respeito de como funciona o mundo espiritual. Não há milagres, não há transição abrupta. O mundo de lá é a continuação do daqui. A diferença é que o tipo de matéria, de meio onde eles atuam é diferente da nossa. Nada mais do que isso. Ok? Grande abraço. E agora, então, nós vamos para o quadro da Andréia e depois a nossa prece final. Olá, amigos! No quadro Fonte Allan Kardec de hoje, nós vamos falar sobre a culpa, esse sentimento humano que todos nós temos e que traz em determinadas situações diversos tipos de prejuízo. O significado de culpa pelo dicionário seria um dano ou um mal ou alguma coisa de ruim que a pessoa cause a outra pessoa e por isso cultiva esse sentimento, muitas vezes causando danos ainda maiores. A culpa está ligada a transtorno depressivo, a ansiedade, a tipos de transtornos dentro do grande quadro da ansiedade. Por exemplo, o transtorno obsessivo-compulsivo apresenta na sua etiologia o sentimento de culpa. Também é verificado a culpa em transtorno como o transtorno bipolar do humor, em outros transtornos psiquiátricos graves, como a esquizofrenia, como transtornos psicóticos. Bem, nós percebemos que o sentimento de culpa pode fazer, então, o ser humano ou levar o ser humano ao adoecimento. Como lidar com esse sentimento de culpa? Como nós, uma vez identificado esse sentimento, porque muitas vezes a pessoa que sente culpa não percebe que está dentro do sentimento e ela fica como que corroendo. E a pessoa vai tomando as suas decisões, as suas atitudes diante daquele sentimento. Muitas vezes ela se fecha, não quer conversar com ninguém ou apresenta sentimentos ligados à culpa, como irritabilidade, ou ainda fica sem poder se concentrar no seu trabalho, não consegue levar as suas atividades normais no dia a dia. Como podemos, então, no dia a dia, lidarmos com esse sentimento? Bem, no livro O Céu e o Inferno, o Allan Kardec traz a seguinte explicação. E ele diz que o arrependimento está lá no código, deixa eu pegar aqui bem certinho para não falar errado para vocês, Código Penal da Vida Futura. E ele traz lá no capítulo ou no parágrafo 16º o arrependimento. E ele traz assim: o arrependimento é o primeiro passo para a melhoria, mas só ele não basta. É preciso ainda a expiação e a reparação. O arrependimento, expiação e reparação são 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Seria então, o arrependimento vai abrandar as dores da expiação, no que traz a esperança e prepara caminhos da reabilitação, mas unicamente a reparação pode anular o efeito, em destruindo a causa. O perdão seria uma graça e não uma anulação. O arrependimento pode ocorrer em qualquer parte, em qualquer tempo. Se é tardio, o culpado sofre mais tempo.
Já a expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais, que são consequência da falta cometida, seja desde a vida presente, seja depois da morte, na vida espiritual, seja em nova existência corporal, até os traços da falta tenham se apagado. E a reparação, por final, consiste em fazer o bem àquele a quem se fez o mal. Então, guardar o sentimento de culpa traz danos para aquele espírito. Quando ele se arrepende, é que começa o seu caminho. Então, o arrependimento sincero vai fazer com que ele passe pelas expiações e possa reparar aquele dano que ele tenha feito. Então, meus amigos, quando dentro de vocês perceberem que vocês estão sofrendo da culpa, tentem olhar pelo outro lado. Tentem olhar como vocês podem começar a reparar, fazer o bem, não só apenas aquela pessoa a quem se cometeu o ato, mas a todos indistintivamente, que estaremos dentro do grande lema do Espiritismo, que fora da caridade não há salvação. Então, não alimentar o sentimento de culpa também é uma espécie de caridade para convosco mesmo. Muita paz. Pai de amor e misericórdia, nesses dias de tanta dor e sofrimento para toda a humanidade, humildemente e sempre respeitando a sua vontade, nós imploramos: ó Deus, tende piedade de nós. Ignoramos os motivos reais que determinaram a pandemia do coronavírus. Apenas sabemos que não é por acaso e também não é um castigo de sua parte, pois que você, ó Pai, é supremo amor e bondade e deseja tão somente a felicidade de suas criaturas. Respeitamos a sua vontade e aceitamos a ideia de uma expiação ou provação coletiva. Mas mesmo assim, não podemos deixar de rogar para que possamos nos libertar desse sofrimento imenso o mais breve possível. Envia-nos os seus mensageiros de luz, para que nos consolem, fortaleçam-nos a fé, não nos deixem morrer a esperança. Dá-nos, ó Pai, a coragem para suportar todas as consequências dessa doença que assola o planeta. Tende piedade das centenas de milhares de almas que já partiram e continuam partindo desta vida. Permiti que as equipes de socorristas da dimensão espiritual possam acolher a todos esses filhos seus, que estão retornando à pátria espiritual por conta da enfermidade. Mas conceda-nos também que os bons espíritos consolem os corações dilacerados pela dor dos entes queridos, que deles estão sendo separados. Abre-nos, Senhor, a nossa mente à compreensão das lições contidas na mensagem que nos foi enviada por esse vírus, convidando-nos a melhorar os nossos sentimentos e atitudes. Abençoa-nos a todos, ó Pai, e em especial este solo brasileiro, que tanto necessita da sua atenção misericordiosa. Seja feita a sua vontade e não a nossa, ó Pai. Mas continuaremos orando na certeza de que seremos ouvidos e nossas dores serão aplacadas. Que assim seja.